Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Nós vamos passar hoje ao nosso quarto e último estudo aqui da nossa pequena série que nós fizemos sobre teologia do culto, ou pelo menos sobre alguns aspectos dessa doutrina, né, reformada, presbiteriana, da adoração evangélica do culto cristão. Nossos estudos foram baseados no livro aqui do Daniel L. Bloch, o Para a Glória de Deus. Aqui é uma publicação da nossa editora Cultura Cristã. Um título pouquíssimo conhecido, mas assim, excelente. Realmente um nível muito bom e realmente um manual para você ensinar culto na igreja. A gente só conseguiu ver 4 estudos, eu consegui compilar aí 5 capítulos, né? No primeiro estudo, nós falamos sobre uma visão holística do culto, falamos o que é culto e o que torna o culto diferente de tudo mais que nós vemos, e principalmente do que a igreja faz. Segundo estudo, vimos as partes do culto, Deus de um lado, a Santíssima Trindade, e do outro lado o seu povo, seus filhos. E na última sexta-feira, nós falamos aqui sobre a escritura no culto, né? A leitura da palavra de Deus na adoração e de maneira toda específica, toda especial, na pregação. Vimos aqui o que é pregação, quem pode pregar no culto, por que é que nós cremos dessa forma, fundamento bíblico, etc. E hoje, irmãos, nós vamos terminar então essa sequência de estudos, retornando para os estudos em Marcos a partir de semana que vem, falando sobre a música como culto. Então, o capítulo 9 do livro do Daniel Bloch, ele vai falar sobre a música como culto. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 95. Nós vamos ler, irmãos, do verso 1 até o verso 6. Esse texto vai aliar a ideia de adoração com música, com cantar, com salmodiar ao Senhor Deus. Salmo 95, dos versículos de 1 a 5. De 1 a 6, perdão. Vamos ler de forma alternada? Todos os irmãos encontraram o texto? Alternadamente. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos-o com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Vamos fazer uma oração? Pedir ao Senhor mais uma vez o seu auxílio através do seu Espírito. Deus, nós queremos mais uma vez te pedir que o Senhor fale conosco, abra nossas mentes e corações para entendermos a maneira apropriada e que agrada ao Senhor para te adorarmos no teu santo dia. É o que nós pedimos, Senhor, envia teu Espírito a nós, para que ele, ó Deus, me capacite a comunicar este conteúdo e os meus irmãos a apreendê-lo de maneira apropriada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já falamos algumas coisas sobre música e culto durante esse último mês em que nós falamos. Já falamos como o fato de que a música no culto moderno é um dos principais reflexos da decadência da compreensão dos crentes sobre liturgia e adoração. Então, quando nós falamos sobre a decadência do conceito de culto nas últimas décadas, a maior vitrine para isso vai ser a forma como as pessoas, como muitas igrejas, praticam a música na adoração. Então, nós já falamos algumas coisas. Algumas pessoas, por exemplo, confundem música com louvor. É muito comum isso. Até mesmo a designação que nós usamos, grupo de louvor, por mais que não seja errada, mas ela reflete ainda aquele entendimento que talvez você cresceu aprendendo, de que o momento de música no culto é o momento de louvor. E não é. Todo o culto é um louvor a Deus. A música é um momento de entoo de cânticos espirituais na adoração ao Senhor. A gente já falou como muitas vezes, na semana passada mencionamos, como às vezes nós encontramos músicas nas igrejas com pouca profundidade teológica e que não exploram o texto bíblico de maneira ampla, apenas às vezes repetem frases, às vezes até clichês da Escritura, e já falamos algumas outras coisas que mostram como a música tem sido um dos maiores problemas na adoração moderna. O Daniel Bloch, no seu capítulo sobre a música e o culto, ele começa falando que a música é a arte mais distintiva e identitária de todas as formas de arte. A forma de arte, aí Eduardo sabe falar melhor do que eu, fala assim em 7 artes, não é isso? O cinema é até a 7ª arte, chamada 7ª arte. Mas a mais distintiva entre elas e a mais identitária, a que dá mais identidade, é a música.
Veja só, quando nós queremos pesquisar sobre uma sociedade estranha à nossa, sobre um outro povo, o que é que a gente procura saber deles? A música que eles praticam. Então você vai lá no YouTube, música de tal lugar. Qual é a música típica daquele lugar? E o Daniel Bloch, ele toma esse fato, esse pressuposto de que a música é uma arte distintiva e identitária, para mostrar que, partindo desse pressuposto, a música do culto deveria ser a marca mais distinta do povo cristão. O povo cristão, o povo evangélico, o povo de Deus, deveria ser conhecida por sua música distinta, sua música toda própria, a música praticada no culto cristão. A própria Bíblia, irmãos, pode ser contada, a gente pode até fazer uma teologia bíblica em torno do tema da música. Antes do pecado, nós já encontramos o homem fazendo música. Há quem vai dizer que Gênesis 2:23 ali é uma espécie de canto, né, que Adão faz em torno de Eva, aquela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Há quem diga que aquilo é uma reminiscência de alguma canção. E depois da queda nós vamos ver a música também se degenerando. Depois da queda, quem é que vai começar a fabricar os primeiros instrumentos musicais? Gênesis 4:21 vai dizer que são os filhos de Caim, é a descendência de Caim. A música também segue a queda do gênero humano. Mas ela também vai servir como anúncio da redenção. Nós temos um livro inteiro que é tão somente uma música. Alguém arrisca? O Cântico dos Cânticos de Salomão. É uma música só, é um canto só. E que registra uma história literal ali de Salomão e a Sulamita, né? um romance real, mas que é um prefácio, é uma prefigura do amor de Cristo pela sua igreja, do amor redentivo de Cristo pela sua igreja. E na consumação nós encontramos isso também. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 3, nós encontramos os salvos já na Jerusalém Celestial, já no céu, cantando, reunidos e cantando em louvor ao Senhor Deus. Então, o fato de que a música é um elemento muito presente na revelação da Escritura e é algo muito íncito a nós, seres humanos, nós gostamos de música, nós cantamos, nós assobiamos de maneira quase que intuitiva. Você está fazendo alguma coisa, você está ouvindo uma música, você está assobiando, pensando em algo, cantarolando algo. O fato disso faz com que esse tema seja algo importante para nós considerarmos, já que ele foi incluído à adoração. Deus incluiu a música no culto. Então, como geralmente ele costuma fazer, o Daniel Bloch, ele começa, depois dessa introdução, né, fazendo um apanhado bíblico para mostrar a evolução da música na adoração ao longo da revelação bíblica. Então ele começa fazendo isso, irmãos, a partir da primeira fase do culto a Yahvé, que na perspectiva de Daniel Bloch é o culto no tabernáculo. Você deve lembrar que quando o povo de Israel foi retirado do Egito, Deus prescreveu que eles o cultuassem. Inicialmente esse culto acontecia onde? No tabernáculo, que era o templo móvel. Era a cabana móvel de Israel. Israel estava no deserto e essa cabana ia para onde eles iam. E depois a gente vai ter o templo de fato fixado ali em Jerusalém. Mas a primeira fase então do culto a Yahvé vai ser no tabernáculo. E ele chama a atenção, irmãos, para o fato de que nós não temos nenhuma descrição explícita, eu nunca tinha percebido isso. Não há nenhum texto que diga explicitamente que havia música no culto do tabernáculo. Não há. Não há levitas ainda praticando música no culto do tabernáculo. De Êxodo 25 até Levítico 16, que é considerado ali o manual de culto de Israel, Êxodo 25 a Levítico 16, não há nenhuma referência ao entoo de cânticos no ajuntamento solene. Não há registro disso. Algumas pessoas chegam a dizer, então, que nós devemos concluir que o culto acontecia em absolutamente silêncio, em absoluto silêncio. Não havia cânticos, não havia música. No entanto, Daniel Bloch, ele contesta isso. Ele mostra que, mesmo que a Bíblia não diga expressamente que nessa fase houvesse música, nós temos evidência de que havia alguma forma de música, alguma forma de cânticos, já nessa primeira fase do culto. E ele dá para isso 3 argumentos. O primeiro deles, muito embora não se fale em canto no culto do tabernáculo, fala-se em instrumentos musicais. Então, 3 textos aí. Eduardo, por favor. Aliás, 2 textos. Levítico 25, 9. Eu vou pedir para Cícero aí, por favor, ler Êxodo 28, versos 33 a 35. Pode ler? Pode. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então vejam, há um instrumento musical mencionado aí, que é a trombeta. Então, há uma primeira referência a um instrumento musical. Próximo texto, Êxodo 28,
33 a 35. Toda a obra da sobre feliz farás como de estou azul, de púrpura, de carmesim, e campanhas de ouro no meio dela. Haverá em toda a obra de sobre lhes uma campanha de ouro e uma roma, outra campanha de ouro e outra roma. Esse sobre feliz estará sobre Arão quando ministrar para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, lhe prepara que não morra. Isso. Então vejam, há uma campainha também que é mencionada. E em Números 10, do versículo 1 ao verso 10, nós vamos encontrar a informação de que também havia 2 trombetas de prata. Então essa é uma primeira evidência de que deveria haver música, porque havia, em primeiro lugar, instrumentos musicais, tá certo? Em segundo lugar, o Daniel Bloch vai dizer que seria muito estranho pensar que o culto nessa época não tivesse cânticos, já que essa era a forma normal de os povos antigos adorarem seus deuses. E aí ele cita o fato de que os povos pagãos praticavam a música em seus cultos. E aí ele dá como referência Juízes 16, versos 23 a 24, quando nós vamos ver os filisteus cultuando o deus Dagon quando eles capturam Sansão. E ali é dito que eles entoaram louvores, cânticos ao deus Dagon. Então essa era a forma normal no Oriente Antigo. E o terceiro argumento, que para mim é o mais forte, é o fato de que o verbo que Moisés usa na convocação do culto, ele em outras passagens é traduzido como salmodiar, como cantar. Então, 2 textos ainda. Eu vou pedir para Davi Lira. Leia Deuteronômio 12, 3 versículos, Davi. Versículos 7, 12 e 18. E vou pedir para Diogênia ler Jó 21, 12. Se achar, pode ler. Os versículos 7, 7, 12 e 18. Deuteronômio 12, né? Isso. 7, 12 e 18, né? Isso. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas no que vos tiver abençoado, o Senhor, vosso Deus. E vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus, vós os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e a tua serva, e o levita que mora na tua cidade. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que fizeres. Você percebeu que nos 3 versículos o mesmo verbo aparece? Alegrarás. Vos alegrareis, vos alegrareis, vos alegrarás. Esse verbo no hebraico, a mesma palavra, vai aparecer em outros textos como cantar. Então, Jó 21, 12. Diógenes, pode ler. Isso, então cantam. A mesma ideia vai aparecer no Salmo 5, verso 11, Sofonias 3, 14 e Zacarias 2, 10. A mesma palavra às vezes é traduzida como alegrar-se, também como cantar. E se você parar para pensar, me lembrei disso agora, o Salmo 100 ele une as duas ideias, né? Cantai ao Senhor com alegria. Cantai ao Senhor com alegria. Então essas evidências levam a crer que, mesmo que não haja menção expressa, já no tabernáculo havia música. E o que era cantado então? O que era que os hebreus cantavam nessa primeira fase? Não se sabe ao certo, mas alguns estudiosos supõem que Israel cantava cânticos do Pentateuco, como por exemplo a bênção de Jacó, Gênesis 49, o cântico de Miriam, Êxodo capítulo 15, Números entre os versos 22, entre os capítulos 22 a 24, que é a bênção que Balaão profere sobre Israel, ainda Deuteronômio 32 e 33, que é o chamado, em Apocalipse vai ser chamado de Cântico de Moisés, e ainda textos como Juízes 5, Cântico de Débora, e posteriormente também 1 Samuel capítulo 2, que é o Cântico de Ana. Então esses cânticos que importantes personagens de Israel compuseram, provavelmente eram a trilha sonora do cântico no tabernáculo. Ficou claro aqui, irmãos, essa primeira fase?
Então veja, ele já traz uma lição para nós aqui. O fato de que a Bíblia não menciona o cântico nessa primeira fase nos mostra que o cântico não era central na liturgia hebraica. Não era o detalhe, a coisa mais importante. A coisa mais importante no culto nessa fase era o sacrifício. E que na Nova Aliança o sacrifício é substituído pela pregação. Lá em Gálatas, a gente leu esse texto, né? Paulo vai dizer que quando nós ouvimos a pregação, nós vemos o sacrifício de Cristo, Cristo crucificado. Então, já fica uma lição aqui, irmãos. A parte mais importante do culto não é o momento em que os cânticos são entoados, como muitas vezes é crido em muitas igrejas, principalmente pentecostais, renovadas e tal. A gente vai explorar isso um pouco mais à frente, mas já fica como lição isso. Então, a primeira fase é o culto no tabernáculo. A segunda fase é o culto no templo, tá certo? Nessa fase, nós vamos encontrar como personagem principal Davi. Davi não foi autorizado por Deus a construir o templo, isso ficou para Salomão, porque Davi foi um homem de sangue. Mas Davi preparou muita coisa mesmo, principalmente no aspecto litúrgico, para o culto que seria praticado no templo. E uma das coisas que nós sabemos é que Davi era músico. Qual era o instrumento que Davi tocava? Harpa e flauta. Lá em 2 Samuel, 1 Samuel 23, 1, tem uma coisa interessante, Davi é chamado de o mavioso salmista de Israel. Além de músico, ele era compositor. A maior parte dos salmos são composições de Davi. E deve ter tido muitos outros que não entraram no cano, né? Então, uma das providências que Davi tomou antes de morrer, e antes de que o templo fosse construído, foi preparar a liturgia musical que iria ser praticada no templo, nessa nova fase do culto ao Senhor Deus. E aí ele fez isso, irmãos, de muitas maneiras. Eu vou só mencionar aqui para a gente ter uma ideia. Primeiro, ele adicionou aos levitas essa função de alguns deles cuidarem da música. Essa é uma confusão, irmãos, que muitas vezes é feita nas igrejas. As pessoas pensam que levitas eram todos músicos. Não é verdade. Uma parte dos levitas eram músicos. Os levitas eram... A gente poderia transportar para a realidade do Novo Testamento os diáconos. A muito grosso modo. Eles não serviam apenas na música. Eles eram os porteiros do templo, eles limpavam o templo, eles auxiliavam nos sacrifícios. É como se o levita fosse o diácono e os sacerdotes eram os presbíteros, eram os pastores, era algo assim. Mas alguns dos levitas eram músicos, cuidavam da música, que eram aqueles que eram liderados pelos coatitas, tá certo? Além disso, Davi nomeou cantores e músicos dentre os levitas, que deveriam cantar e tocar quando a Arca da Aliança foi trazida para o templo. Então, por exemplo, o Salmo 24, né, que a gente viu a reflexão aquele dia lá na casa de Seu Epaminondas, possivelmente ele é uma composição para a chegada da Arca da Aliança no tabernáculo ainda, não é nem no templo, no tabernáculo. Provavelmente esse cântico foi cantado e tocado pelos levitas, tá certo? Além disso, alguns outros levitas deveriam tocar e louvar a Deus diante do Santo dos Santos, onde dentro dele estava a Arca da Aliança. Ao todo, irmãos, Davi nomeou 288 músicos em Israel. O grande grupo de louvor de Israel era composto por 288 músicos. E havia instrumentos de corda, de sopro, de percussão, enfim, tinha de tudo. 1 Crônicas 25, de 7 a 31, vai registrar isso. Então essa é a segunda fase, e aqui sim nós vemos que literalmente, assim, explicitamente havia música. E o que era que eles cantavam? Provavelmente os mesmos cânticos da fase do tabernáculo. A história avança, nós sabemos que o povo de Judá vai para o cativeiro e 70 anos depois eles retornam. Eles reconstroem o templo, como nós vemos ali no livro de Esdras. E com isso, os levitas voltam a praticar a música no templo. Então, quando Judá voltou da Babilônia em 538 a.C., Esdras capítulo 2, verso 41, vai dizer que junto com Zorobabel vieram 128 cantores. Então veja já uma coisa aí, antes havia 288, caiu agora para 128, uma das consequências do cativeiro. Diminuiu o número de músicos que serviam no templo, tá certo? Esses cantores e músicos eram descendentes de Asaf, tá certo? Que era um dos levitas nomeados lá atrás, juntamente com Emã e outro mais, pelo próprio Davi. Eles eram descendentes de Asaf e eles participaram da consagração do segundo templo. Isso está em Esdras 3, versos 10 e 11. E é aqui, irmãos, nessa fase, no chamado judaísmo do segundo templo, esse judaísmo pós-cativeiro babilônico, que Israel vai começar a dispor do seu principal livro de cânticos,
que são o livro dos Salmos. O Saltério, como o livro dos Salmos é chamado, ele vai começar a ser compilado a partir do judaísmo do Segundo Templo. Até porque alguns salmos só foram escritos depois do cativeiro. Por exemplo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Isso é um salmo sobre a volta do povo do cativeiro. Então o livro dos Salmos ele vai ser compilado, tá certo? Dessa forma, o livro dos Salmos ele se tornou, e até hoje é chamado de o Inário de Israel. Nós temos o nosso Inário Novo Cântico. Qual era o Inário de Israel no templo, no Segundo Templo? O livro dos Salmos. O livro dos Salmos, irmãos, ele é dividido em 5 livros internos, tá certo? E cada um deles termina com uma doxologia, que são os Salmos 41, 72, 89, 106 e 150. Isso mostra que ele foi feito para o canto. Os 150 salmos foram feitos para o canto. Então você já percebeu que embaixo do título do salmo você encontra assim, ao mestre de canto, para melodia para cordas, né? Para tal coisa. Então informações musicais ali. E é muito bom que as Bíblias mantenham isso. Isso nos mostra que esse foi um livro feito para o canto. Ele foi compilado para isso. Irmãos, parêntese rápido aqui. 2 dicas quando você for se referir ao livro dos Salmos, tá certo? Só uma questão de precisão mesmo. Primeira coisa, o livro dos Salmos não tem capítulos. Não é próprio dizer Salmos capítulo 100. O livro dos Salmos é feito de salmos. Ele é uma compilação de poemas, de poesias. Então diga Salmo 100, Salmo 95, Salmo 150. Não é como Números, que tem capítulos, certo? O livro dos Números tem capítulos, o Evangelho de João. O livro dos Salmos não, ele é dividido em salmos. E outra coisa, as partes internas de cada salmo não são versículos, são versos. Por quê? Porque são poemas, são poesias. Então a forma precisa de se referir ao livro dos Salmos é Salmo 100, verso 5. Tá certo? Mas só uma informação, mas que nos ajuda a entender isso. Ele foi uma compilação de cânticos de Israel, tá bom? Então aqui nós terminamos o Antigo Testamento quanto a esse tema da música no culto. E aí nós chegamos ao Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos perceber que a igreja cristã ela recebe toda essa carga judaica e traz para o seu culto aquilo que era praticado entre os judeus. Então, no Novo Testamento nós vamos perceber que Israel também, ou melhor, desculpa, que a igreja também cantava ao Senhor em suas reuniões. Então vamos distribuir aqui alguns textos rapidamente. Eu vou pedir para o quem? Diogênio, né? Então Natasha vai ler aí Atos 16, 25. Aí eu vou pedir para a Laura ler 1 Coríntios 14, 26. Nossa irmã Paula vai ler Efésios 5, 18 a 20. E Davi Braga, Colossenses 3, 16. Pode. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Isso. Então nós vemos aqui provavelmente uma reunião em dupla ali entre Paulo e Silas e havia o cântico de hinos a Deus. Próximo texto. Quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro caminho, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação. Isso. Paulo fala aqui sobre a desordem no culto de Corinto. E ele diz uma coisa, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo. Um tem salmo, então vejam que os cristãos cantavam hinos, salmos, tá certo? Mesma coisa no próximo texto, que é o de Efésios. Efésios 5, versos 18 a 20. Colossenses 3:16. 13. Não vos embriagueis com vinho, do qual soluçamos, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, Colossenses 3,16, é quase a mesma ideia. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso. Então vejam que Paulo, nessas duas cartas, irmãos, prestem bem atenção nisso, ele diz que nos Efésios ele vai dizer
que os crentes deveriam falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Já em Colossenses ele vai dizer, instruí-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos. Então ele deve estar falando do culto aqui, do momento em que os crentes estão reunidos e falam uns aos outros, tá certo? Então nós percebemos nesses textos, irmãos, que a igreja do Novo Testamento, em geral, cantava hinos, mas principalmente os salmos, tá certo? Aqui vai ter aquele pessoal que é da salmodia exclusiva, mas a gente não vai entrar nesse âmbito, tá certo? Jesus provavelmente cantou salmos com seus discípulos. Vocês devem lembrar lá que há uma menção de que após a última ceia, Jesus cantou um hino. A gente não sabe que hino foi esse, mas algumas pessoas supõem que pode ter sido algum salmo entre o 113 e o 118. Os chamados Salmos de Hilel. Hilel era um rabino judeu muito famoso. E esses salmos eram cantados na Páscoa. Então talvez Jesus tenha cantado um deles. Então os crentes, eles cantavam então os salmos de Israel e também hinos. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente não vai ler aqui para não gastar tanto tempo, aí nós vamos ter uma ideia melhor do que os cristãos cantavam em suas reuniões, já que o livro de Apocalipse fala com essas comunidades cristãs. A gente vai encontrar várias vezes em Apocalipse, irmãos, a igreja glorificada cantando. No capítulo 4, no capítulo 5, capítulo 11, 14, capítulo 15. E esses cânticos, em geral, são combinações de salmos que a igreja canta em louvor a Jesus Cristo. E qual era o tema das músicas dos primeiros cristãos? Eles cantavam, em primeiro lugar, o fato histórico da morte e ressurreição de Cristo. Eles cantavam que Cristo era homem, nasceu, morreu, ressuscitou. Cantavam sobre a sua obra redentiva, sobre a instauração dos últimos tempos e a chegada do reino de sacerdotes, que são os cristãos, e, por fim, o propósito cósmico de que todos os santos reinem na terra. A segunda vinda de Cristo e a instauração, a consumação, na verdade, do reino de Deus. Então essa é uma brevíssima história bíblica dos cânticos no culto. Começa lá no tabernáculo, vem até a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento. Deu, ficou claro aqui, irmãos, então? Desde sempre, então, a música esteve incluída na adoração cristã. E aí, na segunda parte do nosso estudo, eu não vou demorar muito, o Daniel Bloch fala sobre, então, a importância do culto, a importância da música no culto. Nós percebemos, pelo que nós vimos, que Deus sempre desejou que seu povo cantasse a Ele na adoração. Isso, irmãos, porque a música ela é capaz de influenciar as nossas emoções e sublinhar e afirmar verdades de maneira muito forte no ser humano. Vejam, isso é uma coisa que todos nós aqui podemos constatar a partir da lembrança de algo que aconteceu na sua vida. Nós criamos trilhas musicais para as coisas que acontecem conosco, não é verdade? E essas coisas marcam épocas da nossa vida. Quando você era um adolescente, você teve a sua primeira paixão, como era que você fazia para lembrar da pessoa? Você marcou algumas músicas, certo ou errado? Então fica aquela coisa, essa é a nossa música, né? Ou então, associando a outras coisas, o hino de um time de futebol. Vejam, a música, ela sublinha verdades e fixa emoções, sentimentos em nós de uma maneira que a palavra simplesmente falada não é capaz. Então, Lutero, irmãos, Martinho Lutero, ele chegou a dizer que as notas musicais vivificam o texto. Eu achei interessante essa frase dele. E Lutero era músico, né? Ele tocava laúde, né? E compôs muitos hinos que são cantados pela igreja luterana, e um deles por nós, o hino Castelo Forte, baseado no Salmo 46. Então as notas musicais, irmãos, elas vivificam o texto. Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Acho que é a primeira vez que eu vou tocar alguma coisa durante o estudo. Mas vejam, só para a gente ter uma ideia disso. Uma coisa é eu dizer, uma coisa é eu falar, como o cervo brama pelas correntes águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Foram as minhas lágrimas o meu pão de dia e noite, enquanto todos me perguntam, onde está o teu Deus? Isso é o Salmo 42. Vejam, eu declamei aqui. Mas veja como a coisa muda quando eu faço. Como o cervo brama pelas correntes águas, assim clama por ti, ó Deus, minha alma. Foram minhas lágrimas, meu pão de dia e noite, enquanto todos me perguntam, onde está teu Deus?
Percebeu como a melodia sublinha a letra? O verso é vivificado pela melodia. Então, por isso a música foi incluída na adoração. Por isso Deus deseja que nós cantemos as coisas que estão na Escritura Sagrada, porque Ele sabe, irmãos, que nós temos dificuldade em crer e confiar tão somente ouvindo. Então vejam, no culto, irmãos, Deus se condescende conosco. Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, e Ele nos dá elementos para que nós creiamos de maneira mais fácil nas coisas que Ele promete. O sacramento é isso, por exemplo. Ele mostra de maneira sensível as suas promessas a nós feitas no pacto. E a música deve ser compreendida a partir disso. Deus sabe que somente ouvindo nós temos dificuldade de crer, por isso Ele exige que nós cantemos as verdades da Escritura, para que elas sejam firmadas em nós com mais facilidade, tá certo? Por isso, cantar no culto, irmãos, é uma ordem. Aqui vai uma coisa muito prática. Cantar no culto não é opção, é obrigação. A gente leu no começo lá, salmodiai, cantai. O salmo seguinte vai dizer, cantai ao Senhor um cântico novo. Veja, é mandamento. Aparece isso em Paulo também. Falem entre vós com cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, irmãos, é uma disciplina que a gente já precisa colocar em prática no culto. Tem que cantar. Tem que cantar. E de preferência cantar com vigor, tá certo? Então, assim, mas eu sou uma pessoa desafinada. Aí a gente precisa lembrar o que é culto. Culto não é apresentação. Culto não é performance artística. Culto é meio de graça. Culto é encontro com Deus. Então, assim, arroche mesmo, pode cantar. Mesmo que você seja desafinado, cante. Cante mesmo. Porque uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, né? Que tinha uma pessoa que, na igreja que ele pastoreava, não foi aqui em São Bento, cantava muito desafinado, ainda cantava alto, que era para todo mundo ouvir, né? E aí a resposta dele foi muito sábia. Foram falar com ele sobre isso. A resposta dele foi, cantar é mandamento. Se está achando ruim, vai sempre longe dele. Mas ele tem todo o direito e é bom que isso seja feito. Nós cantemos mesmo, proclamemos, abre a boca, falar para fora, como eu falei semana passada, que nós proclamemos de maneira cantada as verdades de Deus, tá certo? Então a música no culto, irmãos, ela desempenha 4 funções, segundo o Daniel Bloch. Primeiro, a música oferece uma saída para demonstrar que uma pessoa está cheia do Espírito. Texto de Efésios. Sejam cheios do Espírito. E depois ele vai dizer, falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo, a música é um meio de promover a comunidade no corpo de Cristo, quando seus membros cantam uns aos outros. Então veja só, irmãos. Colossenses 3,16 fala sobre isso. No verso 11 ele vai dizer que a parede da separação foi quebrada. O canto congregacional ele é uma expressão da unidade do povo de Deus, principalmente no culto. Veja, se você parar para pensar, não há momento em que nós estamos mais unidos do que quando cantamos juntos. A gente canta a mesma coisa, no mesmo tom, na mesma velocidade. Pode haver expressão maior de unidade do que essa? Cantar junto. Na Copa do Mundo, por exemplo, as torcidas cantam, né, todos juntos o hino do seu país. As diferenças são esquecidas e um fator de unidade é exaltado por meio de uma música, a nacionalidade deles. Então a mesma coisa, irmãos, acontece no culto. Algumas igrejas têm uma prática que eu não gosto, certo? Eu vou usar isso como gancho aqui. Que é fazer aquele momento do saia do seu lugar, fala com o irmão que está do seu lado, dê um abraço no culto. Opinião particular, eu não gosto. Eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Desconecta da adoração, corta a verticalidade do culto. E isso não é necessário. A gente não precisa disso. Sair abraçando todo mundo na igreja para demonstrar que somos unidos. Quando você canta junto com a congregação, é isso que você está fazendo. Você está mostrando, demonstrando com todos que você é um com aquele corpo cantando as mesmas verdades ali, tá certo? Terceiro, a música é uma expressão de ações de graças a Deus em todas as circunstâncias. Então a gente vê isso no livro dos Salmos. A música admoesta o carnal, corrige o pecador, desafia o preguiçoso, repreende o indulgente, encoraja o deprimido, conforta o triste e inspira o letárgico. E em quarto lugar, a música que surge de um coração grato traz grande glória a Deus, é o que diz o Daniel Bloch, tá certo? No entanto, irmãos, apesar dessa grande importância da música no culto, o fato é que ela tem se tornado alvo de disputas e divisões litúrgicas na igreja. Então, aquilo que deveria ser expressão da unidade na igreja, nas últimas décadas tem se tornado algo que traz divisão às igrejas, que é a música no culto. E para Daniel Bloch, isso é fruto de algumas visões equivocadas acerca do lugar
e do objetivo da música nos círculos evangelicais. Então ele vai denunciar algumas coisas estranhas que acontecem no culto moderno e principalmente no âmbito da música. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Algumas igrejas, erradamente, irmãos, colocam no culto músicas pensando no visitante e não nos membros da igreja. A gente falou sobre isso no segundo estudo. Quem é que participa do culto mesmo? Os membros da igreja. Visitantes, eles não adoram a Deus no culto, porque eles não foram convocados para isso. Quem é convocado é o povo de Deus. Eles estão presentes, eles podem participar até dos atos litúrgicos, ouvir a palavra, mas a música não deve ser pensada, e nada no culto deve ser pensado no visitante. A não ser algumas aplicações da mensagem. Mas o culto é o encontro de Deus com o seu povo. Então as músicas não podem ser escolhidas pensando-se no visitante, mas no povo de Deus que vai se encontrar com Deus ali. Uma outra coisa, irmãos, que ele pontua, e eu acho isso uma grande incompreensão do que é culto, é o fato de que muitas igrejas, irmãos, por terem visões estranhas à nossa teologia, principalmente se forem presbiterianas, elas cometem o erro de, para tornar a música no culto melhor do ponto de vista técnico, contratar músicos descrentes, ou membros até de outra igreja, mas principalmente descrentes, para fazer a música instrumental no culto. Isso acontece. Às vezes até em igrejas presbiterianas maiores, na capital, você vai encontrar isso. Igrejas que contratam músicos que não são nem crentes para fazer a música instrumental ali durante o culto. Isso é errado. Pelo princípio que nós vimos agora há pouco. A música, ou melhor, o culto é para os crentes e deve ser feito pelos crentes. Nós não contrataríamos um pastor descrente para pregar no culto. Ele nem seria pastor, né? Mas um orador, tão somente porque ele fala bem. Por que é que nós faremos isso com músicos? É melhor, irmãos, a igreja cantar a capela do que corromper o culto dessa forma, tá certo? Do que secularizar o culto dessa forma. Uma outra coisa, ele fala que muitas igrejas designam ministros de louvor, que é outro erro. Quem louva é toda a igreja, não há ministro de louvor. O louvor não é ministrado sobre a igreja, o louvor é ministrado pela igreja a Deus. Veja que inversão a gente concebeu em muitas igrejas hoje em dia, tá certo? E uma outra coisa problemática que ele pontua é que muitas vezes o conteúdo das canções e o estilo das canções, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não são próprios para o culto. Então você vai encontrar muitas músicas pobres no culto, né, com basicamente repetições de clichês evangélicos ou até mesmo bíblicos, e muitas vezes também músicas que não se adequam ao clima do culto, tá certo? A proposta do culto. Para corrigir isso, e aqui a gente caminha para o final, o Daniel Bloch ele faz cerca de 9, mas eu selecionei aqui 6 recomendações para as igrejas para que nós possamos praticar música no culto de maneira apropriada. Então eu vou listar aqui 6. A primeira delas: nós devemos resgatar a música e os cânticos como expressões de submissão e honra diante do divino soberano. Música, irmãos, é uma das formas como a igreja responde a Deus no culto. Portanto, ela deve ser dirigida a Deus, ressaltar as virtudes de Deus e expressar a nossa submissão ao Senhor, não apenas no culto, mas em toda a nossa vida. Segundo lugar, nós devemos resgatar a centralidade de Cristo e da sua cruz na música. Lembre-se lá dos cânticos de Apocalipse, confira eles depois. Em geral, eles exaltam Cristo, sua pessoa, sua obra, os efeitos de sua obra, a redenção e a sua futura vinda, a consumação do reino de Deus. A música no culto deve ser cristocêntrica, ressaltar todos esses aspectos, tá certo? Terceiro lugar, nós devemos redescobrir que o objetivo do culto congregacional e de todo o ministério é a glória de Deus, e que ele é mais glorificado quando cantamos sobre o Senhor e não sobre nós mesmos. Então o Daniel Bloch ele vai exagerar um pouco, aqui ele vai dizer que nós não devemos cantar música sobre nós mesmos. Mas os salmos contêm declarações sobre o próprio salmista, e eram cantadas no culto. Mas de fato, irmãos, ele chama a atenção para uma coisa importante. Mesmo quando nós falamos sobre nós mesmos, no culto e nas canções, isso deve ser um reflexo de quem Deus é e do que Ele fez. Então a música deve referir-se a Ele, exaltar as suas virtudes, e não, como acontece muitas vezes, denunciar o nosso humanismo. Então é o que você vai encontrar, por exemplo, em muitas igrejas pentecostais, em que boa parte das músicas falam sobre vitória, a tua hora vai chegar, você é cabeça e não rabo, nesse tipo de clichê pentecostal.
você tem valor. Aquela música de Armando Filho, por exemplo, ela é muito imprópria para o culto. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. No culto, nós devemos proclamar as virtudes de Deus, não as nossas, né? Então nós devemos lembrar desse detalhe ou desse importante fato na adoração. Quarto lugar, nós devemos reconhecer que, embora importante, a música não deve ser equiparada ao culto. Música é parte do culto. E uma parte bem humilde, diga-se de passagem. Ela não pode ser equiparada ao culto. Eu acho interessante, irmãos, que em muitas igrejas, mesmo presbiterianas, você vai e você tem a impressão de que o culto começou, a liturgia está caminhando, ela vem no ritmo, até o momento do louvor. O momento do louvor é outro ritmo, outro estilo. Às vezes, entre muitas aspas, o ministro de louvor até faz uma pregaçãozinha ali dentro, né? E devolve a palavra. É um culto dentro do culto. Então, assim, não é dessa forma. Música não é culto. A música é parte do culto, tá certo? E ela deve combinar e contribuir para todo o culto, tá? Para uma visão holística, toda abrangente do culto. Quinto lugar, nós devemos redescobrir que a música verdadeiramente adoradora é primariamente congregacional e une o corpo de Cristo. Então vejam, a música praticada no culto, ela deve unir o corpo e não dividi-lo. Ela deve ser congregacional, deve ser cantada por toda a congregação. Então veja, o Daniel Bloch ele vai chamar a atenção para uma coisa que nós percebemos muito nas igrejas. Eu fico feliz, irmão, de falar essas coisas e perceber que na nossa igreja local é diferente. É realmente algo digno de nota. Mas em muitas igrejas você percebe que o momento do louvor é, na verdade, quase que uma participação dos jovens no culto. Então você tem os hinos que são no estilo, e quando começa o louvor você tem um estilo completamente diferente. Eu já vi mais de uma vez músicas serem cantadas na igreja e pela forma da letra e pelo estilo da música, pelo gênero musical, só os jovens conseguem cantar aquela música. Os mais idosos não conseguem ter acesso àquilo. Isso é uma corrupção. A música deve ser um fator de unidade na igreja. Eu devo escolher músicas que, do mais jovem ao mais velho, tenham condições, ou pelo menos aos mais velhos, eles tenham condições de cantar, tá certo? Isso faz com que nós precisemos rever muitas coisas quanto à inovação no estilo musical litúrgico. É melhor você não inovar e permitir que todos cantem do que inovar e restringir muito o número das pessoas que cantam. Mesmo porque, irmãos, nós não encontramos na Bíblia mandamentos para toque instrumento no culto. Não significa dizer que é errado, mas não há mandamentos nesse sentido. O mandamento que você encontra na Bíblia é cante. É cantar. O mandamento bíblico é cantar. É melhor você não inovar para que todos cantem do que inovar e restringir o número de pessoas que cantam na adoração, tá certo? Sexto lugar, e aqui a gente caminha realmente para o final agora. Esse é um ponto interessante. Nós devemos redescobrir que Deus aprova música rica em conteúdo e variada em estilo. Então o Daniel Bloch ele reconhece que a Bíblia não chancela um tipo de música para o culto. Isso é verdade. Veja, a Bíblia não diz que só esse tipo de música, esse aqui, deve ser tocado no culto. Na verdade, a Bíblia silencia sobre isso. A Bíblia não diz que deve ser melodia judaica. Muito embora a gente tenha um hino que foi escrito por um judeu convertido, aquele hino ao Deus de Abraão. Ele foi escrito por um judeu convertido ao cristianismo. E você vê que a melodia é bem judaica mesmo, né, Davi? Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor. Mas você vai ter hinos com melodia muito mais americana, por exemplo, melodia europeia, dentro do nosso hinário. Então Deus não chancelou um tipo de música para o seu culto, mas, ainda assim, é conveniente que a música da adoração reflita a solenidade do culto. Esse é o ponto importante. Não é porque Deus não disse, é esse tipo de música aqui, que todos os tipos podem. Porque nem todos os tipos de música são adequados à solenidade do ato litúrgico. Então, por exemplo, quem gosta aqui de Sal da Terra? A gente gosta. Mas o que você acharia se nós chamássemos Sal da Terra para tocar no culto solene? E encher a igreja. Talvez até alguém chamasse outro para dançar uma forró de dupla. Mas eu acho que todo mundo concorda aqui que isso não seria adequado, tá certo? Porque o que fora do culto é bom, no culto
pode ser impróprio. Eu já passei por algumas situações, irmãos, aqui, talvez eu corte essa parte aqui, um pouco constrangedoras. Já fui num culto lá que fizeram rap, hip hop. E aí um irmão se levantou lá, disse que isso era o mundo entrando na igreja. Situação constrangedora. Mas parte muitas vezes dessa falta de compreensão. Deus de fato não disse que tem que ser órgão e voz. Mas a gente tem que lembrar que o culto é solene, tá certo? E a música precisa refletir isso. Agora no acampamento, na reunião da mocidade, aí não. A gente vai de chinelo de sanfoneiro, né, pro culto e por aí vai. Então, irmãos, o próprio Daniel Bloch, ele diz o seguinte: resistindo ao caótico e ao disjuntivo e ao criativo, meramente por causa da criatividade, veja agora, hinos robustos de louvor e ação de graças inspiram e energizam, refletindo as perfeições de Deus e o design da sua criação. Então a música no culto as próprias notas, elas devem refletir a perfeição de Deus, a solenidade do momento, a perfeição da criação. Um escritor chamado Johann Walter, ele disse o seguinte: quando nós fazemos música sobre um texto, nós temos a responsabilidade de representar não só a ideia geral do texto, mas também o significado e a expressão de cada letra específica. Então, cada nota musical, cada acorde, deve refletir a ideia do texto e ser coerente com ela. Então, vamos para mais um exemplo aqui. Todo mundo conhece o hino 71, né? Qual é o hino 71? Perdão. Então, a melodia... Aliás, eu vou manter a mesma melodia, para a gente perceber a questão aqui. Mas veja, eu vou fazer o arranjo original, depois eu vou mudar. Veja só. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Tá certo? Vou fazer a mesma melodia com outro arranjo. Aí eu quero que depois vocês comentem aqui, para vocês participarem um pouco. Sim, sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Mudou alguma coisa da primeira para a segunda? Veja, ela é num tom menor, Mi menor aqui, eu mudei para Sol maior, coloquei acordes mais, mais abertos. Então veja, o hino 71 é um hino sobre perdão. A ideia é você usá-lo no momento de contrição. O arranjo desse hino é coerente com essa proposta. Perceberam aqui a solenidade? E no outro é mais descontraído. Parece quase uma música pop, né? Algo assim. Então vejam, toda a solenidade, todo o estilo de contrição que a gente encontra no primeiro arranjo, ele se perdeu no segundo. E ficou coisa desconexa. O hino está falando sobre pensar nas maneiras como você desagradou a Deus com um arranjo animado, com um arranjo jovial, digamos assim, né? A mesma coisa, hinos que falam sobre virtudes de Deus. Por exemplo, hino 11, né? Santo, 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 Deus onipotente. Então veja, eu coloquei todos os acordes naturais aqui, Davi sabe o que eu estou falando, mas imagine que eu substituísse esse acorde por esse. Santo, 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 Deus. Ao invés desse acorde aqui, esse. Então, são acordes diferentes e que tiram o peso da música. Na primeira versão que eu fiz aqui, os acordes são mais fechados, mais quadradinhos, mas eles estão de acordo com o que a letra está expressando. Deus é santo, sua perfeição é perfeita, sua santidade é perfeita. Enquanto que no outro eu coloco um tom mais jovial, que não está muito em acordo com o que eu estou expressando na letra. Então, serviu aqui para exemplificar do que é que eu estou falando? Pode falar, Eduardo. Castelo Forte, né? O Projeto Sola fez uma versão na época dos 500 anos, que ficou muito famosa, mas que a batida é de balada, o que não tem nada a ver com o hino, né? Pro culto eu acho complicado. Exatamente porque esses hinos antigos, eles tinham essa ideia de
ter um arranjo e uma melodia também, quem compôs, coerente com a proposta do hino. Então, você vai ter no nosso hinário hinos alegres. Cantai, exultai, o Messias... Veja, é claro que está no estilo da época que foi composto, mas é uma melodia alegre. Se eu colocasse o hino de contrição nessa melodia, não faria muito sentido. Então, muitas vezes isso é esquecido quando nós adicionamos músicas à adoração. Então, a música ela deve promover reverência e adoração. Os cânticos devem ser cantáveis e buscar envolver todos os adoradores, tá certo? A ordem bíblica é para que todos nós cantemos uns aos outros no culto. Nós não cantamos só para Deus no culto, mas para os outros também. Quando você canta, e aí a importância de você cantar, você está cantando para Deus, mas o irmão ao lado está ouvindo você proclamar as verdades da Escritura. Daí a ordem apostólica de nós falarmos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, tá certo? Então o culto, ele não deve ser uma inserção estranha, ou a música não deve ser uma inserção estranha na liturgia, mas ela deve contribuir com a compreensão holística da adoração, tá certo? Para terminar, como disse o músico Parcival Módulo, ele é um presbiteriano e ele foi a pessoa responsável pela enologia da nossa denominação por muitos anos. Ele disse que a música na adoração deve ser explicatio textus, predicatio sonora. Explicatio textus, predicatio sonora. Ela deve ser explicação do texto e uma pregação sonora, tá certo? Mantendo a solenidade que o culto exige. Dentro desse assunto, irmãos, eu queria rapidamente aqui fazer uma nota. Eu fico muito triste com o fato de que nós cantamos muito poucos salmos na adoração, né? Os irmãos puderam perceber aqui como várias vezes nós vimos referências aos salmos sendo cantados na adoração. E nós perdemos isso, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, irmãos, o nosso hinário, o Hinário Novo Cântico, ele é de 1977, tá certo? O Supremo Conselho aprovou ele em 76, eu acho. Antes disso, o hinário que era usado pela IPB era um hinário chamado Salmos e Hinos. Esse hinário ele foi composto por Robert Kelly e a sua esposa, Sarah Poulton. Robert Kelly era de procedência presbiteriana, muito embora fosse um congregacional, mas veio da igreja presbiteriana, e Sarah Poulton era uma congregacional reformada. Então, como Robert Kelly veio da igreja presbiteriana, ele tinha um grande costume de cantar salmos no culto. Já a Sarah Poulton era mais hinos. Então eles fizeram esse hinário. O hinário que eles fizeram tinha 76 hinos, tá certo? 76 canções, das quais 38 eram salmos e 38 hinos. Daí o nome, Salmos e Hinos. Então vejam, quando a nossa igreja começou aqui no Brasil, metade do que nós cantávamos no culto era salmo, tá certo? À medida em que esse hinário ele foi passando por revisões, os salmos foram diminuindo e os hinos aumentando, tá certo? E depois disso, já no século passado, na segunda metade do século passado, nós tivemos aí também a chegada dos chamados corinhos, né? Alguém aqui que é antigo na igreja ainda deve ter pego essa expressão, cantar um corinho. Eu ainda peguei isso quando era criança. Que é o que a gente conhece hoje como cânticos, tá certo? E aí, quando isso aconteceu, é que os salmos realmente eles foram praticamente excluídos do culto presbiteriano. Nosso hinário Novo Cântico, do meu conhecimento, tem um salmo, que é o hino 143, que é o Salmo 23, que a gente leu hoje. Então, nós precisamos resgatar o cântico de salmos na igreja e no culto. Eles são importantes e, principalmente, eles são inspirados. Outros cânticos, a gente tem que olhar a letra ali e verificar. O salmo você não precisa fazer isso. Ele vem com selo de garantia do próprio Espírito Santo, tá certo? Então, eu tenho falado muito com o Edmilson, com o Davi, para que nós, aos poucos, voltemos a cantar salmos. Na nossa igreja são cantados, vários deles. Mas a gente pode aumentar salmos maiores, né, outros salmos, além daqueles que nós já conhecemos, tá bom? E tem um livro muito bom sobre isso, que é esse aqui. É uma tripla autoria, Porque Devemos Cantar os Salmos, da editora Os Puritanos. Então é um livrinho bem pequeno, você pode ler bem rapidamente. Ele vai falar sobre a importância de se cantar os salmos na adoração cristã. Tá bom, irmãos? Nós possamos então crescer em entendimento acerca do que o Senhor quer, do que Ele exige de nós no culto que Ele nos presta. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Contribuir com algo? Davi, que é o músico aí presente.
conversação entre liturgo, pregador e o louvor, né? Na questão de ornar, que muitas vezes o pregador leva uma pregação de tal tema e o louvor cantam músicas que destoam totalmente, não que seja errado, mas muitas vezes é essa conversação por ser todo mundo seguindo um certo caminho. Se o pregador vai falar de uma questão sobre contrição, a música do louvor remeter esse ar, né? Para você ter um culto totalmente unificado. Ele fala sobre isso no livro também. Nós podemos ir crescendo em entendimento dessas coisas, né? Para que nós façamos aquilo que o Senhor requer. E, irmãos, um culto com uma música bem tocada, com hinos bonitos, é outra história, viu? É outra coisa, tá certo? Nós possamos, então, colocar em prática tudo que temos aprendido sobre culto, irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar?